Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Ribeiro e estamos aqui para a nossa primeira aula do nosso curso de HP12C. É um curso que a gente vai começar do zero, um curso bem tranquilo, ele não exige nenhum pré-requisito, nem matemático, nem financeiro, e ao longo desse curso, quando for necessário, eu vou introduzir alguns conceitos matemáticos, alguns conceitos financeiros, mas sempre com muita suavidade e tendo como objetivo principal o uso da ferramenta, o uso da calculadora. Bom, o que é essa calculadora, né? Ela é uma calculadora financeira, então ela difere das outras calculadoras, das calculadoras tradicionais, básicas, difere das científicas e difere das calculadoras gráficas. Esses são os principais grupos que a gente tem de calculadoras hoje. Ela é uma calculadora financeira que nasceu para realizar cálculos financeiros e é isso que ela faz principalmente. Ela também faz alguns cálculos estatísticos que a gente vai ver aqui durante o curso. A minha ideia é disponibilizar semanalmente alguns vídeos de uma forma sequencial, onde vocês possam repetir esse passo a passo que a gente vai fazer aqui, quantas vezes vocês acharem necessário. Inicialmente, esse curso vai ficar nas minhas 3 principais redes sociais. Ele vai ficar disponível aqui no Instagram, vai ficar disponível no Facebook, eu vou deixar aí o link para vocês, e vai ficar disponível no YouTube também, uma playlist como Curso de HP12C, ou Curso da Calculadora Financeira HP12C. E por que será que seria importante a gente parar e assistir um curso de HP12C? Primeiro, porque ela é uma calculadora que facilita muito para que a gente possa fazer uma análise do valor do dinheiro no tempo. Ah, mas e aí vocês podem perguntar, a quem interessa analisar o valor do dinheiro no tempo? A minha resposta é, a qualquer pessoa que lide com dinheiro, qualquer pessoa que tenha uma relação econômica com dinheiro, ou seja, a maioria das pessoas. Então esse curso não é feito só para professores, para alunos de finanças, para profissionais técnicos do mercado, ele é feito principalmente para você, cidadão comum, que talvez não tenha nenhum conhecimento sobre finanças e muito menos da HP12C. E aí vocês podem perguntar por que HP12C? Existem outras calculadoras? Existem, mas ela é a mais utilizada no mundo. Até hoje, ela nasceu mais ou menos em 1980 e até hoje é a calculadora financeira mais utilizada no mundo. Da HP, embora a HP não divulgue oficialmente as suas vendas, ela é com certeza a calculadora mais vendida até hoje. O custo dela ao redor do mundo está em torno de $70 para cada economia. Então, nós podemos achar calculadoras físicas da HP12C nas principais lojas, online e até de importadores ou de sites de marketplace, como o eBay, como o Mercado Livre. É muito fácil achar essa calculadora. Mas para aqueles que não desejam fazer um investimento nesse momento de mais ou menos os $70, vocês podem usar emuladores dessa calculadora. Emuladores que funcionam online, para o computador ou para o telefone celular, para o smartphone, ou emuladores que usam offline, como esse, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês aqui. A maioria esmagadora de todos os nossos cálculos pode ser feita tanto no emulador como na calculadora física. E quando houver alguma diferença entre uma e outra, eu vou avisar vocês. Além disso, existem 3 versões básicas ou 3 categorias da mesma calculadora rodando por aí. A HP12C Gold, que é essa que a gente vai olhar aqui, uma versão um pouco mais nova e um pouquinho mais atualizada, que é a HP12C Platinum, que tem como principal vantagem a memória e o material, que é um pouco mais resistente, e alguns marketplaces ainda disponibilizam uma edição comemorativa, que é a HP Prestige, que é um pouquinho mais avançada ainda do que a HP Platinum. Todas elas fazem o mesmo trabalho, então não se preocupe tanto com a versão. Legal? Eu também vou deixar na descrição desse vídeo alguns links com emuladores, tanto offline como online. Alguns são gratuitos, e aí eles exigem que você veja alguma propaganda, alguma coisa do tipo, e outros são pagos. Aí vocês podem escolher qual versão utilizar, seja física ou seja emulador, online ou offline. Legal?
Bom, então como eu falei para vocês, ela nasceu na década de 80, numa época que se a gente for comparar com hoje, com os dias atuais, o nível de evolução tecnológica era muito menor do que a gente tem hoje. Então ela representava um grande avanço mesmo, porque a maioria dos cálculos eram feitos manualmente. E hoje? Hoje a gente tem várias outras ferramentas computacionais muito avançadas. Mas, porém, ela ainda continua sendo muito útil porque ela é portátil, ela é leve, ela é de fácil acesso e ela é muito rápida para executar a maioria dos cálculos. Então, ela continua sendo uma ferramenta atual não só para estudantes e profissionais de finanças, como para qualquer pessoa que queira analisar o valor do dinheiro no tempo. Legal? Um outro aspecto importante, pessoal, eu quero me apresentar aqui para vocês e dizer para vocês que esse curso que a gente está fazendo, que essa série, ela é totalmente gratuita. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu acredito que com essas ferramentas, ou com esse tipo de ferramentas, a gente pode melhorar o nível de conhecimento das pessoas, principalmente sobre finanças, que ainda é muito carente no nosso país, e consequentemente melhorar a nossa sociedade. Então eu acredito muito no papel transformador da educação. Eu sou professor de ensino superior na área de métodos quantitativos e finanças já há quase 20 anos, tanto em nível de graduação como pós-graduação. E leciono no Brasil inteiro, já lecionei nas 5 regiões e em praticamente todos os estados do Brasil, levando esse tipo de conhecimento, por exemplo, que a gente vai trabalhar aqui. Então eu vou trazer essa experiência que eu acumulei ao longo dos anos em sala de aula e, além disso, trazer a minha experiência empresarial também. Trabalhei numa construtora na área financeira durante 8 anos, fui funcionário de um banco de fomento no estado de São Paulo e tenho uma empresa que produz material para educação à distância, além de ser consultor, principalmente com atuação na área financeira de pequenas e médias empresas. Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês é fruto dessa minha experiência, tanto profissional de mercado como acadêmica. É claro que eu vou tentar usar a linguagem mais simples possível e eu peço um pouco de paciência àqueles que já conhecem um pouco mais, mas em algum momento do curso nós todos estaremos nivelados no mesmo tipo de linguagem. Eu também peço encarecidamente a vocês que se em algum momento eu disser algum conceito aqui que seja duvidoso, que vocês não tenham entendido, utilizem esse espaço das redes sociais para fazer as perguntas, que na medida do possível eu vou responder todas elas com muita atenção e com muito carinho. É muito importante para que nós estejamos conectados, e isso é fundamental para o aprendizado, que vocês expressem esse feedback, que vocês deixem as suas dúvidas. Legal? Então já contei um pouquinho aí da minha história profissional. A minha história pessoal se funde um pouquinho também com a minha história profissional. Eu venho de família de origem bastante humilde, eu sou paulistano. Durante um período curto da minha vida, assim, a minha família teve condições de classe média, depois a situação foi se deteriorando e eu morei em periferia, na zona sul de São Paulo, mais precisamente ali próximo ao Valo Velho, ao Campo Limpo, no Jardim Santo Eduardo, no Embu das Artes. Foi ali o começo de tudo, um lugar que eu tenho excelentes recordações, apesar de ter sido uma fase muito difícil. Tive a oportunidade de fazer grandes amigos, comecei a minha jornada escolar ali e sou muito grato a tudo isso. Então, pessoal, eu acredito muito nesse papel transformador que a educação tem. Essa foi a escolha que eu tive para a minha vida, para a transformação social, e espero, de alguma forma, passar isso para vocês, e se vocês entenderem que isso seja útil, para mim já valeu muito a pena. Legal? Bacana, já fizemos aí uma introdução, agora vocês já viram quem é o Douglas, é uma pessoa física, uma pessoa normal, eu não sou robô, não sou um e-mail marketing, eu sou uma pessoa que quer passar o seu conhecimento para as pessoas que acham que isso pode ser transformador de alguma forma. Legal? Então vamos lá, vamos à nossa calculadora. Estou mostrando aqui na tela para vocês um emulador da HP12C. Esse é o emulador oficial e ele é muito próximo do que é a versão Gold. Notem que quando a gente liga a calculadora aqui no botãozinho ON, ele aparece um número de casas decimais que está pré-configurado. Então, se a gente quiser mudar esse número, por exemplo, a gente deve apertar essa teclinha F e o número de casas que a gente deseja. Por exemplo, F4 aparece 4 casas, F3 aparece 3 casas,
F2 aparece duas casas. E aí a gente tem o número de casas que a gente deseja que apareça no visor. Isso facilita muito aí os nossos cálculos. Embora ele mostre uma quantidade no visor, a memória dela vai armazenando outras. Outra coisa interessante é que essa calculadora não obedece à lógica tradicional da maioria das calculadoras, que é a lógica algébrica. Ela obedece à lógica RPN. RPN são as iniciais do termo Reverse Polish Notation, ou notação polonesa reversa. Basicamente, esse é um jeito diferente de fazer cálculos na calculadora do que aquilo que a maioria das pessoas estão acostumadas. Então, como que a gente faz, por exemplo, uma soma numa calculadora normal, numa calculadora algébrica? Por exemplo, 2 mais 3. A gente digita o 2, digita o mais, digita o 3 e digita o igual. Isso numa calculadora tradicional. Essa calculadora não tem o igual. A chave de tudo é essa tecla Enter para ativar a função RPN. Então os números ficam empilhados em memórias além daquilo que está aparecendo no visor. E a gente vai ver como trabalhar com isso. Outra coisa interessante é que parece uma poluição visual a primeira vez que a gente olha para essa calculadora, né? Parece, sei lá, um painel de avião, uma linguagem decifrável, um código de Matrix, qualquer coisa do tipo, né? Por que acontece isso? Porque ela tem um espaço, um teclado limitado e tem muitas funções. Então a maioria das teclas tem 3 funções. Tem uma função principal, que é a função branca da própria tecla, uma função laranja, que é uma função secundária, que deve ser ativada apertando F antes de apertar a tecla, e uma função azul, que é a função que a gente deve apertar o G antes de usá-la. Então, é muito importante que a gente saiba qual tipo de função a gente está usando. Mas fiquem tranquilos que a gente vai fazer vários exercícios e várias situações, exemplos que a gente vai manipular diferentes funções da mesma tecla. Legal? Outra coisa importante, pessoal, é a limpeza da memória dessa calculadora. Basicamente, se a gente apertar a tecla CLX, eu digitei o número 4 aqui. Se eu apertar CLX, eu estou limpando o visor. Mas pode ser que a memória toda não seja limpa. Então é importante apertar antes o F e depois o CLX. Com isso a gente está usando a função reg, de registro. Depois eu vou ensinar as outras limpezas de memória que aparecem aqui. Todas são funções clear. Mas num primeiro momento, sempre que eu pedir para vocês limparem a calculadora, vocês apertem F, CLX. Porque às vezes você limpa o visor, mas a memória está cheia. Então você pode fazer uma conta, um cálculo normal, tudo certinho, e ela pode devolver um valor errado para você, porque você não limpou a memória, limpou só o visor. Legal? Então já configuramos o número de casas, já configuramos o tipo de limpeza. Ela está aparecendo aqui como separador decimal o ponto. Algumas a gente pode trocar para vírgula, mas a gente vai fazer isso mais para frente, quando a gente estiver operando aí com porcentagens, com casas decimais, com frações. Não vamos nos preocupar com isso. Então vamos nos preocupar agora em fazer cálculos aritméticos básicos, equivalentes aos cálculos que a gente faria numa outra calculadora, só que agora com a linguagem RPN. Legal? Vamos à lousa então. Então eu vou propor algumas operações aqui. A primeira operação que eu vou propor para vocês é uma soma, aquela que eu falei, 2 mais 3. A segunda operação que eu vou propor é uma subtração, 10 menos 5. A terceira, 10 menos 5 não é o melhor exemplo, porque a gente vai ter uma resposta que talvez não cause tanto impacto. Não tem nenhum problema com 10 menos 5 matemático, mas tem um problema de ordem prática. Então vamos fazer aqui, por exemplo, 10 menos 4. Aí, terceiro cálculo, vou fazer uma multiplicação, 3 vezes 5. Quarta operação, a gente vai fazer uma divisão, 10 dividido por 2, por exemplo. E aqui a gente tem as 4 operações básicas. Além disso, eu vou propor uma quinta operação um pouquinho mais para frente aqui. Eu vou dar um espaço maior, que eu vou propor uma raiz quadrada de 25 e vou propor uma potência, 2 elevado à terceira potência, por exemplo. E esses são os principais cálculos básicos que nós vamos fazer hoje. Então vamos ver como que a gente faria isso na HP12C. Voltando a ela aqui,
Primeiro a gente vai fazer 2 mais 3. Como que a gente faz isso? Já limpamos a memória, né? FCLX. Digitamos o primeiro número da operação, 2, Enter. E agora, ao invés de digitar o sinal, vamos digitar o segundo número, que é 3, e agora o sinal, que é mais. 2 Enter, 3 mais. Vejam que a gente não usou o igual e já apareceu o resultado, que é 5. A mesma coisa a gente faz para subtração. FCLX, limpamos a memória, 10, Enter, 4, menos. E ali está a resposta. Notem que de novo a gente não tem o igual. FCLX, vamos para a multiplicação. 3, Enter, 5 vezes. Temos 15 como resposta. E por último, FCLX, 10, Enter, 2 dividido. 5 como resposta. Viram como é fácil? Num primeiro momento, pode parecer um pouco confuso, mas eu garanto, depois vocês vão acostumar tanto com isso que vai ser difícil fazer o cálculo numa calculadora normal. Vocês vão procurar o Enter de tão prático que ele vai acabar ficando para vocês. Agora vamos para o outro lado aqui da operação. A gente tem uma raiz quadrada de 25. Notem que aqui nós temos a tecla N no canto superior esquerdo e logo abaixo dela a gente tem o YX. A função YX ela resolve os problemas de potência. Mas a função azul dessa tecla YX é raiz quadrada de x. Então, se eu quiser tirar a raiz quadrada de 25, eu digito 25. Nem preciso apertar o Enter, porque não tem um outro número, eu já vou tirar a raiz quadrada dela. Ah, e se eu apertar o Enter, dá errado? Não, não dá errado também. Então, ó, posso apertar ou não. 25, G para ativar a função azul, e aí apertamos YX, que na verdade a gente está usando raiz quadrada de x. Raiz quadrada de 25 é 5. E agora 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, o que que é? 2 vezes 2 vezes 2. O resultado é 8. Não é 2 vezes 3. É 2 elevado à terceira potência. Então é 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2 de novo. 2 vezes 2, 4. Vezes 2 dá 8. Mas a gente não precisa saber essa propriedade da potenciação. Basta que a gente digite a base, que é 2, digite Enter, e o expoente, que é 3, tecla YX, sem o G. E ali está a resposta, o número 8. Legal? Então, pessoal, o que eu tinha para falar hoje para vocês, de uma forma bem resumida, era essas 4 operações, falar um pouquinho aqui do que a gente vai ver durante o curso todo. E a ideia é que a gente não faça aulas muito grandes, a gente faça aulas práticas, mas deixe um espaço aí para os comentários, deixe um espaço para as dúvidas, que eu vou respondendo tudo isso durante a semana. Na semana que vem, a gente vai fazer uns cálculos um pouco mais avançados, a gente vai trabalhar com fração, a gente vai trabalhar com vários tipos de frações, a gente vai trabalhar com cálculos em cadeia e começar a falar um pouquinho sobre juros, entrar um pouquinho no mundo financeiro. Legal, pessoal? Um grande abraço. Deixem suas sugestões, seus comentários e aguardo vocês na próxima sexta-feira. Legal? Um abração, obrigado mesmo por cada minuto aí da audiência de vocês. Um bom final de semana a todos. Valeu!